Nosso irmão Daniel, ficamos marcados na história da Assembleia de Deus, né? Eu, pela misericórdia, na consagração para o diaconato, e o nosso querido irmão Daniel descendo as águas batismais ali na cidade de João Pessoa. Canto no conjunto da mocidade, canto no coral da igreja. Um jovem que verdadeiramente dá um exemplo de homem de Deus. E eu tenho muita segurança em passar para ele os microfones da Rádio Morada do Sol e do programa Momento de Paz, com autorização do nosso querido evangelista Francinaldo Soares, também já está na audiência. Deus abençoe grandemente a sua vida, irmã Fátima, também minha mãe. Um beijo no coração. Nosso querido irmão Marcos Daniel agora vai estar com toda a liberdade para contar o que Deus fez, que Deus realizou na sua vida. Saúde a todos com a paz do Senhor. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus, ao irmão pela confiança, por esta noite estar aqui podendo falar das maravilhas que o Senhor já tem feito na minha e nas nossas vidas. Rogo, careço-lhe das orações dos irmãos para que neste momento a mensagem seja para pessoas que estejam precisando ouvir da parte do Senhor, pessoas que às vezes estejam na mesma situação e que precisem ouvir uma palavra de que há uma saída, há um jeito, há uma forma de se sair através do caminho que é Jesus Cristo. Careço-lhe, rogo pelas orações dos irmãos e os convido para abrir as suas Bíblias no Salmo 40, do verso 1 ao 5, que é um salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. Desde muito novo, pela graça e misericórdia e os planos que Deus já tinha na minha vida, desde a gestação, minha mãe comenta comigo que eu fui o único dos filhos que recebeu oração a gestação inteira. E eu atribuo esta bênção, este fato diretamente relacionado com a forma que Jesus me resgatou, pois logo cedo me desviei. Eu cresci na igreja ali na rua da prefeitura, a congregacional, e desde muito novo eu me enveredei para o caminho do mundo. Tive contato com os primeiros contatos com a droga, que era cigarro e bebida, e desde então também como uma morte espiritual, também como contato com a morte, porque desde então era só na igreja. Não podemos negar que o pecado, a morte que o pecado oferece, os prazeres da carne, tem seu gosto bom. Não podemos negar, porque se não fosse assim, toda a humanidade já estaria aos pés do Senhor. É graças à falsa ilusão que o pecado traz que a humanidade toda está perdida. Boa parte está perdida sem encontrar um rumo. Então, desde novo, eu compartilhava desta ilusão. Eu fazia parte, apenas mais um no mundo, e
desde novo, muito novo, esse vazio já era algo intenso negativamente, pois criança já me pensava, já pairava pensamentos suicidas na minha mente. Em uma certa ocasião, até em cima do corrimão da Ponte do Rivaldão, irmão Tiago, eu já andei. E tirava como brincadeira, mas nós hoje sabemos que tudo isso era plano do inimigo para que esta vida fosse ceifada e o plano do Senhor não se realizasse na minha vida. E graças à oração da minha mãe, a serva do Senhor, Ele já me protegia, mesmo eu estando distante e dado as costas para os caminhos do Senhor. Em 2010, mais ou menos, eu tive o primeiro contato com droga, maconha pesada, drogas mais pesadas, cocaína, drogas alucinógenas. E 2010 tive o contato. Em 2011 comecei com um vício intenso, diariamente, compulsivamente, não cessava do consumo. E o interessante é que as pessoas que quando estão neste caminho, elas não se saciam. Percebam que todas as pessoas que não estão no caminho do Senhor sempre compartilham de uma mesma sensação, é querer mais. Nós vemos as pessoas ricas atrás de mais dinheiro, nós vemos as pessoas que usam droga atrás de mais droga. E eu gosto o que eu amo na palavra do Senhor é que ela é viva. Algumas pessoas gostam de dizer que ela se renova, que ela se renova a cada dia. Eu prefiro dizer que a palavra é viva, ela não é ultrapassada. E aos olhos da ciência até é inexplicável como um livro tão antigo se mantém tão vívido, em primeiro lugar sempre em vendas e em leituras. E sobre a questão de que as pessoas no mundo, no pecado, não se fartam, em Abacuque, capítulo 2, verso 5, diz assim: tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro seu desejo, e como a morte, que não se farta. Só até aí, irmão. A própria palavra já nos ensina que a morte não se farta. Então eu morto espiritualmente, eu morto para Cristo, vivo para o mundo no pecado, morto, não me fartava, não bastava aquele consumo. Sempre estávamos atrás de mais. Às vezes a sensação de estar no consumo nos atrai a uma busca de glória dos homens. Em muitos momentos, em festas, em datas comemorativas, sob efeito de tais drogas, é uma alegria falsa e passageira. Você está ali pousando para que outros vejam como você está, outros que também estão compartilhando daquele vício. Então todos momentaneamente sob efeito se deliciam em uma falsa sensação de que aquilo ali está suprindo, está gerando alguma paz, só que tudo passa. Essa sensação é passageira. No outro dia, semelhantemente, cada um em suas casas compartilham também o vazio intenso e sem sentido do que é gastar e derramar a sua vida em um estilo que não traz retorno, em um estilo que não agrada ao Senhor. E desde então eu, em resposta às orações da minha mãe, eu neste estilo de vida sentia o chamado. Eu atribuo a sensação que eu sentia daquilo ser um vazio, daquilo não ser para mim, aos poucos me policiando e dizendo a mim mesmo: preciso deixar. E a gente às vezes acha que é mérito próprio, mas não é mérito próprio, é força da oração,
é força, é o ouvido, ouvindo o chamado do Senhor. O Senhor tem um chamado para todos, irmão. Às vezes, provavelmente, eu esteja falando para alguém que se encontra na situação, que esteja ouvindo esse serviço de som e que também compartilhe da situação que eu vivia, que era usando drogas e se sentindo incapacitado, pois inúmeras vezes foram as que eu tentei largar. Largava e dizia, eu vou conseguir, e não dava um mês. Quando a palavra do Senhor, irmão, nos diz que nenhuma tentação sobrevém que não seja humana, nem seja além das nossas capacidades. Quando estamos em Cristo, não há tentação maior do que possamos suportar. A palavra nos ensina dessa forma. Significa dizer, irmão, que quando não estamos em Cristo, as tentações são maiores do que possamos suportar. Então, não havia condição de eu, com minhas próprias forças, largar aquele vício. Eu tentei de várias formas, em desespero para conseguir deixar, cheguei a contar à minha família, olha, eu tô com esse problema, eu vou conseguir deixar, eu vou tentar, e caía, e recaía. 5 meses passei indo assistir os cultos ali na Assembleia, saía de lá direto para casa, para o meu vício, e esta batalha travada se sucedia dessa forma, até que um dia, irmãos, eu resolvi aceitar Jesus como meu Salvador, e aquele desejo de largar as drogas, aquele desejo de me ver livre daquelas algemas, junto com o poder do Senhor na minha vida, me mostrou o que é viver na plenitude do Senhor, livre, e como se eu nunca houvesse usado nada na minha vida, se sucedeu a partir daquele dia até hoje, completando dia 11 agora, 10 meses. Então, irmãos, todas as pessoas que estão sob o alcance dos irmãos, que estão na mesma situação, não desistam deles, não virem as costas. Certo dia na escola dominical, em uma sala única, a irmã perguntou ao pastor o que devia fazer com um familiar que vivia nesta situação, e ninguém dando uma resposta adequada ao ver da situação que eu compartilhei. Eu pedi o microfone e disse, irmã, na minha casa todos me condenavam, e minha mãe e todos os que me condenavam por fumar maconha bebiam, e todos os que me condenavam por fazer outra coisa, fazia outra coisa, e minha mãe, a única que eu não via, eu via irrepreensível, não abria a boca para me condenar, sabia do meu consumo dentro de casa e apenas dobrava os seus joelhos e orava, e foi o silêncio dela, o grito mais alto que falou no meu coração, porque aquilo era o que me constrangia. Eu dizia, mas rapaz, minha mãe não bebe, não sai, não tem nada que eu possa apontar, e é a única que não passa a vida com acusações, com apontamentos, e é a quem mais orava por mim. Então não desistam dessas pessoas. Orem por elas, orem até a imagem de Cristo ir sendo formado nelas, porque a palavra nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e o Senhor, se possível fosse, salvava todas as almas da terra, mas nos foi dado livre-arbítrio. Jesus, quando deu-se ao sacrifício por nossas vidas, já fez muito mais além do que devia, do que devia, do que merecíamos, porque antes Jesus fazer isso, nós éramos merecedores da ira de Deus. Os castigos que caíram sobre Jesus é referente à ira que nos era imposta. Muitas pessoas me perguntam, pois eu ainda tenho contato com muitas pessoas que estavam no mundo comigo, e são questões
são questões que às vezes nós ainda vemos na igreja. Por exemplo, como pode o sofrimento de Jesus como um homem suprir a necessidade da humanidade em toda. É simples. Todos os que sofreram, todos os homens que morreram em sofrimento, confiando, crendo em Jesus, estão salvos. Jesus, sem nenhum pecado, tomou por si nossos pecados, nossas transgressões, e eternamente vai carregar as marcas do preço que pagou por nossas vidas. Quando chegarmos ao céu, Jesus ainda terá as marcas do que pagou por mim e por sua vida. E independentemente do sofrimento que passemos aqui na terra, nós chegaremos lá com um corpo novo, purificado e incorruptível, limpo do pecado. Existem algumas coisas que eu desconhecia antes de me converter, que já era proteção do Senhor na minha vida. Por exemplo, estive em Foz do Iguaçu com meu pai num congresso internacional do curso de Educação Física, que é o curso que eu me formei há alguns anos, e estando lá, pela ideia que sempre se tinha do Paraguai ser um lugar muito barato em acessar tudo, tomei por tentação, por indução do maligno, me tomei a ir atrás de comprar drogas no Paraguai. E eu carregava comigo uma carteira com um distintivo da OAB, estagiário da OAB. Eu tinha aquilo, não sei nem lhe dizer porquê. E em certa ocasião eu no Paraguai consegui realizar a compra de drogas sintéticas. Eram drogas que dava para eu levar no avião, pouco volume e preço de revenda ok. E um rapaz começou a me seguir lá no Paraguai, dizendo que ia ligar para a polícia. E o pior era que era em espanhol, Tiago. Ele só dizia eu vou ligar para a polícia. E em desespero, quando me vi numa delegacia com todo mundo falando em espanhol, provavelmente nem voltasse para o Brasil naquele dia, dei uma carteirada naquele rapaz e disse: eu sou a polícia. E o rapaz correu para um lado, eu corri para o outro. E hoje, quando eu me lembro disso, até perco um pouco o fôlego, acelera o coração, porque foi um terror grande. Na mesma região, eu, no shopping de Foz do Iguaçu, furtei um short numa loja, vendi a um amigo meu. De repente, minha carteira, Tiago, some dentro do congresso. E assim se passou 2 dias, não aparecia no Achados e Perdidos. E eu senti de Deus, mesmo estando no mundo, as formas que o Senhor trabalha é impressionante. Eu senti de Deus que aquilo era um castigo imediato. E aquele meu hábito de furtar, porque não era apenas um caso isolado, era um hábito. E eu fiz uma promessa, eu disse: Senhor, se a minha carteira aparecer, de hoje em diante eu posso tropeçar num item que eu vou atrás do dono. E um rapaz que estava hospedado conosco, estava fazendo o curso no congresso de vôlei, perdeu o ônibus que ia para a quadra. Quando vinha voltando a pé, em Foz do Iguaçu, uma cidade imensa, uma moça num carro disse: eu vi você ontem no curso, você está indo para lá, eu lhe dou uma carona. Ele disse: estou, perdi o ônibus. E ela viu ele com a camisa da Paraíba e falou: achei a carteira de um rapaz que é da Paraíba, você o conhece? Era meu colega de quarto. E a carteira estava intacta, com todos os valores dentro. E com essas pequenas coisas, irmãos, o temor de Deus, o temor a Deus, o trabalhar do Senhor ia se realizando pouco a pouco no meu coração, na minha vida. Muitas foram as tentativas do inimigo de derrotar, de tragar a minha vida. E graças a Deus o Senhor
foi trabalhando e aos poucos eu fui atendendo ao chamado do Senhor. Muitos amigos que compartilhavam do meu vício, ao escutar o chamado do Senhor, aos poucos fui me afastando dos que beiravam a criminalidade. Eu usava droga, mas eu buscava uma falsa moralidade, que eram pessoas que usavam droga, mas que faziam alguma coisa da vida, que trabalhavam, que professassem que precisava deixar aquilo. E assim se sucedeu. Muitos que me arrodeavam também professavam, também hoje em dia proferem que precisam largar este vício, que este vício atrasa e destrói. E dois dos meus amigos que partilhavam do vício, quando me viu livre, fizeram a seguinte questão: como foi que tu conseguiste deixar este mal? E eu disse: por aqui, meu irmão, por aqui. E mostrei a Assembleia de Deus. Um deles é Charles, graças a Deus se mantém firme nas promessas do Senhor, é uma bênção. Todo mundo lá na Assembleia quer um bem imenso aquele rapaz. O meu irmão, antes de ser irmão em Cristo, já era meu irmão como amigo. O segundo foi Fábio, que largou o vício intenso em cocaína, e em maconha e em cigarro. Hoje não bebe, não fuma, não compartilha do que o mundo tem para oferecer, e eu dou glória a Deus por isso. Sigo orando para que muitos mais que estavam naquele caminho venham a buscar o Senhor. Eles também me perguntam e às vezes comentam que por aí também vão conseguir. Glória a Deus nas alturas por todas as coisas que Ele tem nos feito. Não bastava não merecer a salvação de Cristo na cruz. Não bastava, o Senhor ainda tinha que se mover em resposta às orações da minha amada mãe para me salvar desse charco de lodo terrível. E irmãos, às vezes nós estamos no caminho errado e pensamos: não, eu estou atrasando apenas a minha vida. Quantas vidas a luz que brilha de Jesus na sua vida não iluminará? Quantas vidas, porque até então nas drogas só a minha vida eu contava. Hoje eu vejo que várias outras vidas que estão naquele caminho só têm poucos exemplos de Cristo para dizer assim: Ele realmente liberta, Ele realmente liberta. Não é fácil, irmão. O Senhor perdoa o pecador, mas não o inocenta. Meses e meses e meses eu sofri com abstinência intensa, mas pela glória do Senhor não era nem abstinência aquela dita pelo desejo de usar, era abstinência física, química, pelo meu corpo não ter mais aquela substância. Eu dormia e acordava com dor de cabeça, as dores de cabeça, e foram se passando, entrando mês e saindo mês, e as dores de cabeça lá me acompanhando. Era o preço que eu estava pagando por tantos anos no caminho torto. Até que um dia eu fui no UPA com minha mãe e a dor de cabeça estava tão insuportável que eu não conseguia olhar direito para cima. E até perdi a fé, irmão, momentaneamente. Eu achava que aquelas injeções iam ser inúteis. Mais uma vez o médico me aplicava um coquetel de injeções e eu me deitei naquela maca sem esperança nenhuma, porque já faziam meses, eu acho que na faixa de uns 4 a 5 meses, que eu estava com dores de cabeça intensa e a minha fé estava enfraquecendo, até que minha mãe começou a cantar um hino da harpa e de repente eu adormeci. Quando eu acordei, a dor de cabeça tinha ido embora para sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, dessas pequenas coisas, a doutrina da Igreja Assembleia de Deus foi ficando no meu coração. Os hinos da harpa, hinos completamente cristocêntricos, com Jesus no centro, porque hoje em dia até nos hinos, irmão, nós temos visto que a realidade às vezes é o homem no centro, tratando a Jesus como um garçom. E o Senhor nos tem mostrado
os braços estão abertos para a misericórdia. E ainda assim temos que compartilhar e viver com pessoas que não entendem e o tratam dessa forma e buscam o tratar, porque creio eu que o Senhor não se sente nem um pouco diminuído. A sua glória não pode ser ofuscada por ninguém. Ninguém pode tirar o brilho da glória que é o Senhor Jesus Cristo. E várias são as pessoas que hoje têm como espelho, para a glória do Senhor, uma forma de sair da droga, um caminho. Então, irmão, você que provavelmente esteja neste revés, neste caminho torto, tenha esperança, comece aos poucos a confessar ao Senhor que você não tem forças só. É um processo, não é se converter e se tornar o santo dos santos, não. Tudo é um processo. Graças a Deus na minha vida fui liberto das drogas automaticamente, mas em todos os outros quesitos é um processo. Você vai adquirindo temperança aos poucos, piedade aos poucos, sabendo ter amor para com o próximo, amando o seu irmão, se ajudando aos poucos, e aos poucos o Senhor vai te libertar, te tirar deste caminho e te pôr no lugar de príncipe. Muitas vezes alguém interpreta que este lugar de príncipe é numa poltrona, é num castelo. Não. Este lugar de príncipe se traduz no meio de tantos homens honrados. Recebo às vezes oportunidade na igreja e me pergunto como pode já ter confiança em mim. Por quê? Porque no mundo nós compartilhamos de uma maldade, de uma malícia, de uma desconfiança, de pessoas nos apunhalando pelas costas, que também nós estranhamos quando vemos homens que conhecem o caminho do Senhor, piedade e misericórdia, nos tratando como príncipes. Porque comparado ao que eu era, muitas vezes até para sustentar meu vício, guardava armas e quilos de fumo na minha casa, para sustentar meu vício. O meu salário não durava para nada, não dava uma ajuda em casa. Em 10 meses, só quem conhece e convive o tanto de coisas que andou a minha casa por causa dessa maldição. Porque, irmão, às vezes nós pensamos que a droga não atrasa tanto, mas é um objeto que vem banhado em sangue. Muitas pessoas morrem em tiroteios para aquela droga chegar na mão do consumidor. E isso é uma maldição, um peso espiritual terrível. Não gosto da ideia teológica de que Deus traz prosperidade. Esta não é a nossa denominação. Nós cremos que por muitas tribulações é que herdaremos o reino dos céus. Mas o meu trabalho trouxe uma prosperidade porque a droga que consumia tudo foi retirada e hoje minha casa está reformada, o meu quarto está totalmente transformado e hoje eu posso dizimar e ofertar para a glória do Senhor e principalmente ajudar a minha mãe em casa. Desde já eu quero agradecer em nome de Jesus a oportunidade, o espaço que meu grande amigo e hoje irmão Tiago tem me dado. Agradecer ao irmão Francinaldo, o Senhor é um exemplo de homem honrado para mim. Quero um dia chegar até aí onde o Senhor está. Em nome de Jesus eu quero agradecer a oportunidade novamente. Glória a Deus, amém. Pensei em me isolar,
e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver